podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Ricardo Marchesini, ele que é responsável pelas operações da Raizen aqui no Brasil. Marchesini é assim que todo mundo te conhece. Obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no ABGD News. Depois de uma série de desencontros, finalmente aconteceu. Muito obrigado. Mauro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós somos grandes amigos. Exatamente. Aí do setor. Então, assim, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho não só da minha história, mas também da empresa, né? Falar aí a trajetória dentro de solar, mas não só de solar. Então, assim, é uma honra estar aqui. Agradeço bastante a oportunidade. Marchesini, dá para dizer, vou começar por esse caminho, que a tua simpatia é que te fez ascender no nosso setor? Olha, Mauro, eu agradeço pelo elogio antes de qualquer coisa, né? Na verdade, assim, Mauro, a gente tenta ser a gente mesmo, entendeu? Não, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, na área técnica, né? E quando eu fui convidado para a área de vendas, me falaram exatamente isso, né? Eu acho que você tem muito o que comercial, né? E aí acabei apostando na área de vendas. A simpatia eu deixo à sua mercê, mas é justamente a gente tenta ser a gente mesmo. Eu acho que o mais importante é trabalhar naquilo que a gente gosta. Eu não posso reclamar de nenhum lugar por onde eu passei, independente de posição, independente de empresa, ambiente de trabalho ou até mesmo de gestores. Eu não tenho ninguém para poder, não digo questionar, mas sim mencionar, pô, aquele lugar não era muito legal, aquele gestor não... Olha, eu tenho que agradecer a Deus mesmo por todas as oportunidades, porque todos os lugares por onde eu passei, eu trabalhei muito feliz. E eu acho que isso é o ponto. Quando você trabalha feliz, no que você gosta, com quem você gosta, no segmento que você gosta, eu acho que aí a simpatia vem de forma natural. Essa trajetória, claro, não começou hoje, né? Olhando um pouquinho a tua história pessoal e profissional, a gente sabe que você nasceu em São Paulo e escolheu engenharia mecatrônica. Como é que foi essa escolha? Já tinha alguém na família? Como é que é isso? Que legal, é verdade. Assim, não tinha ninguém na família como engenharia. Eu não venho de uma família rica, né? Venho de uma família de classe média, né? Média, um pouquinho para baixo, né? Vamos dizer assim. E não tinha, assim, não é uma família que, olha, diversos engenheiros, diversos médicos, não. Mas, enfim, eu sempre gostei de estudar. E, na verdade, é até um ponto muito curioso para algumas pessoas quando eu conto isso, eu queria fazer física nuclear. Puxa vida. Física nuclear. E aí, querendo fazer física nuclear, isso, aquilo... por algumas coisas que eu cheguei a ver com relação à física nuclear, ou até mesmo na escola, acabei tendo 2 dias de aula, lógico, o básico, né, de física nuclear, eu falei, quero fazer física nuclear. E aí meu pai chegou e falou, mas o que você quer fazer com física nuclear? Você tem certeza que é isso? No Brasil, você quer dar aula? O que você quer fazer? Porque eu acho que você vai ter que, por exemplo, morar nos Estados Unidos, que eu acho que talvez seja uma área muito mais procurada lá, né? Aqui no Brasil, talvez seu caminho vai ser um pouco mais complicado. Aí eu falei, bom, refleti.
vamos ouvir a voz da experiência e realmente, pô, eu acho que tem que repensar. Só que eu sempre gostei muito de exatas, de cálculos. Aí eu falei, bom, então, pelo menos, se eu mudar, eu tenho que continuar nessa área. E aí veio a questão da engenharia, né? E por que mecatrônica, né? Eu comecei a faculdade nos anos 2000. E aí, na época, hoje ainda continua, né? Muito em ascendente essa questão de robótica, de automação, de inteligência artificial, tudo, né? Mas naquela época era um momento que estava começando e, olha, engenharia mecatrônica, robótica, automação. Falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Pensando principalmente, né? Não só no que eu gosto, exatas, engenharia, tudo, mas pensando mais no futuro, mecatrônica, isso vai estourar. Foi aí que eu decidi ir pela engenharia mecatrônica. E quando você tomou essa decisão, como é que foi a reação lá na tua casa? Fala um pouco desse ambiente familiar. Me parece que você tinha uma relação bem bacana com o teu pai, com a tua família, né? Sim, sim. Na verdade, a gente sempre foi uma, vamos dizer assim, uma família. Eu tenho mais 2 irmãos, meu pai, minha mãe. Meu pai hoje já é falecido, mas nós 5 sempre fomos muito unidos, né? E o meu pai, minha mãe, eles sempre tentaram direcionar a gente o máximo possível para seguir o caminho correto, né? E com relação ao estudo, assim, eles ficaram super felizes, né? Porque, pô, engenharia, você vai fazer engenharia, você vai fazer engenharia mecatrônica, tudo. Então, pô, legal, tive todo o apoio deles. Meu pai não falou nada, né? Oh, que legal, você saiu daquilo e foi para... Mas, assim, deu todo o apoio, pelo contrário, né? Eu diria que se sentiram muito orgulhosos. Eu lembro do meu pai, quando a gente chegava num grupo de pessoas ou de amigos, esse daqui é engenheiro, tudo. Então, realmente foi muito bem recebido por eles. O fato de ser bom com os números te ajudou muito ao longo da tua juventude, assim, na hora de fazer uma prova, na hora de conquistar uma namorada, na sala de aula? Como é que foi esse bom desempenho? Não, na verdade, ajuda muito na área educacional, né? Sim. E profissional também, né? Engenharia é uma área, né, que é uma área muito ampla, né? A gente tem diversas empresas, independente do segmento, que tem lá uma engenharia, tem um grupo de engenheiros e assim, então educacional e profissional ajudou com certeza. Aí vem a questão, né, da namorada, de relacionamento, né? Eu acho que tem os dois lados, né? O Você não era pró... nerd, porque hoje nerd é positivo. Na nossa época, nerd era pejorativo. Né? Exatamente. Não, eu nunca fui nerd. Eu sempre gostei de estudar, né? Eu diria que naquela época, ser um nerd e ser uma pessoa mais extrovertida, eu estava mais pro lado extrovertido, né? Independente né? Sempre, como eu comentei, sempre gostei de estudar, mas também sempre gostei de me divertir, algumas, dependendo do assunto, extravasar. Então eu meio que sempre ponderava, né, esses dois lados. E aí, com relação ao relacionamento, como você disse, né, eu vejo os dois lados, né, o pró e o contra, né? E por que isso? O pró, com relação a exatas, né, engenharia, né, não é só porque eu fiz engenharia, mas muita gente fala, pô, você é engenheiro, meu. Caramba, você é inteligente. Mal sabe que tem também muitos engenheiros ruins no mercado, como toda profissão. Exato. Mas sempre teve aquele grau de... como podemos dizer? Aquele status de engenheiro, tudo. E o lado contra, na verdade, o que vem a ser? Pessoa que faz engenharia, que gosta muito de exatas, aquela pessoa de exatas, ela é muito preto no branco, né? Aí vai muito da nossa idade. Talvez hoje o pessoal, né, algumas pessoas de hoje um pouco mais novas que a gente, não... Mas é preto no branco e muito exato, muito lógico. 2 mais 2 é 4, ponto final. Né? E nem sempre é assim, né? Principalmente na nossa vida social, a gente tem que tentar ponderar os olhos, não ser extremamente lógico ou exato, né? Racional, mas ir também para o lado emocional. Então eu acho que tem os dois lados mesmo da moeda. Né? Os teus irmãos fizeram o quê? Seguiram que caminho? Então, meus irmãos,
Na verdade, eu tenho um irmão mais velho, né? 4 anos mais velho que eu, e tenho um irmão gêmeo comigo, né? E aí muita gente pergunta, não, mas peraí, é idêntico? Não, né? Somos bivitelinos. Tem algumas semelhanças, a altura, a voz, alguma parte assim da face, mas assim, dá para distinguir bem um do outro, né? O meu irmão mais velho, ele logo depois ele foi lá, fez curso técnico, depois do curso técnico ele fez Senai e ele entrou, na época era FEPASA, que hoje é FEPASA. CPTM. Exato. E aí ele entrou lá e assim, como a maioria, não vou falar todas, mas a maioria das pessoas que vão pro lado da estatal ali, né, acaba ficando na estatal e ele seguiu na parte CPTM, né, para quem a maioria, acho que acredito que conheça a CPTM, a parte de trens, não metrô aí é uma outra empresa, mas a parte de trens. O meu irmão gêmeo comigo, ele sempre foi para o lado automobilístico. Então, assim, ele sempre gostou muito de carro. Apesar do mais velho também gostar, mas ele sempre foi para o lado de carro. Então, logo que ele se formou, o que ele fez? Ele entrou, eu não vou lembrar o nome da marca, também nem vou fazer propaganda agora, mas ele entrou em uma das marcas francesas de carro e lá ele entrou e começou a subir. Ele conhecia muito da parte de carro, no entanto que eu tive um carro que me deu muito problema, também não vou mencionar marca e modelo aqui, mas que me deu muito problema. Ele era a pessoa que praticamente arrumava meu carro, fazia manutenção no meu carro. Independente do tipo, modelo de carro, ele mexia em todos os carros. Então o cara era muito bom, ou é ainda, né, muito bom nessa parte aí de mecânica e elétrica de carro. Que bacana, só para lembrar aqui, eu não quis te interromper, mas CPTM é Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Exatamente. Bem lembrado. Essa é a CPTM. Ricardo, qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi uma empresa de pequeno para médio porte brasileira. Não sei se existe ainda. Chamava Mecpar, que é uma empresa de fabricação de cardãs e componentes. Cardan é aquele, né, para quem não sabe, no caminhão tem aquele eixo, né, ou aquele cardan que ele fica conforme a roda vai rodando, gira o cardan, então aquilo ali é o cardan do caminhão. E aí essa empresa ela fabrica ou fabricava, não sei de dizer, cardãs e componentes. E aí lá, na verdade, meu primeiro emprego foi auxiliar administrativo, só que isso faz um tempinho, isso foi antes de eu me formar no colegial. Porque o colegial, eu segui mais ou menos os passos do meu irmão mais velho. Eu fui fazer colegial técnico. Então eu saí, que na época era o ginásio. Sim, ginásio. Até a 8ª série. E aí eu saí e fui fazer o colegial técnico. Colegial técnico naquela época, não sei dizer hoje, né? Inclusive eu falei 8ª série porque na época o ginásio era até a 8ª. Hoje o fundamental é até a 9ª, né? Isso, tem uma série. Exatamente. E aí eu entrei nesse colegial técnico e na época o colegial técnico era colegial normal com colegial técnico junto. E aí isso dava 4 anos. E eu fui fazer. E na escola que eu fiz, Basilides de Godoy, que hoje é Paula Souza, né? O Centro Tecnológico Paula Souza. Tinham 3 cursos. Um era eletricista, o outro era eletrônica e outro mecânica. Meu irmão fez eletricista. Eu queria fazer eletrônica. Só que eu não sei por qual razão também, sinceridade, na época, na hora de preencher a ficha, eu coloquei mecânica. E ficou mecânica. E aí eu passei e fui fazer isso e fui estudar. E fez. E aí a intenção dessa empresa era, né, uma empresa de fabricação de peças, né, de caminhões, né? E eu falei, eu vou entrar como auxiliar administrativo para depois eu fazer estágio, porque como todo colegial técnico também precisa fazer estágio. Sim. Vou fazer estágio e vou depois tentar seguir lá ou até ir para uma outra empresa. Puxa vida. Muito bem, vamos avançando aqui na tua história. Você tem que lembrança da chegada pela primeira vez, quando você falou, puxa, hoje eu começo a trabalhar?
que te vem à cabeça? Olha, na verdade, assim, são vários processos, né? Mas até mesmo como auxiliar administrativo naquela época, né? Eu sempre fui, assim, muito empenhado mesmo. Eu acho que, acima de tudo, né? Deus sempre me proporciona né? Boas oportunidades, né? Porque eu sempre fui muito empenhado. E não só isso, né? Lógico, como eu comentei, primeiramente, acima de tudo, Deus, mas além disso, eu acho que as pessoas acabam enxergando esse empenho, essa vontade de trabalhar, independente de qualquer coisa, independente qual posição, qual função. E aí eu acabei adquirindo diversas oportunidades, né? Então, assim, não existe, nossa, um primeiro momento, nossa, esse primeiro estou trabalhando. Se for dizer, eu acho que até como auxiliar administrativo também. Mas não era, eu diria que não era aquela função que eu estava buscando para minha carreira profissional. E o primeiro salário? O primeiro Você salário, se lembra? eu Lembra. lembro muito bem. Isso daí, ó, vou entregar a idade aqui, hein? Isso daí foi no início de 97, R$ 200. R$ 200. Que na época ainda o Olerite era aquele que datilografava e aí tirava, eram duas vias, né? Um carbono no meio, uma via para o funcionário e outra via para a própria empresa. R$ 200. Que beleza. E foi evoluindo. E aí nessa empresa mesmo eu tinha que fazer estágio, eles me deram a oportunidade de estar fazendo estágio, e aí lá eu passei por alguns departamentos, desde engenharia, própria produção, na parte de desenvolvimento, passei por alguns, vamos dizer assim, departamentos e funções dentro dessa empresa, né? Até realmente me formei isso foi final de 96, não, desculpa, final de 97. Eu me formei e aí eles passaram como técnico e logo depois acabei tendo uma grande oportunidade, né, de trabalhar numa empresa multinacional, que foi a Alstom. Né? Na época a Alstom era conhecida, o nome dela não era Alstom, era GEC Alstom, né, que era uma função da Alcatel com a GE. E essa empresa, GEC Alstom, uma grande empresa francesa que tinha a divisão de energia e a divisão de transporte. Né? Energia, aí pegava toda a parte hidrelétrica, termo, até mesmo naquela época renováveis, e também a parte de transporte, que era o quê? Fabricação de trem e metrô. Sim. Trem, metrô, tramway, né? O tramway, para quem não conhece, é aquele VLT que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, entre outros lugares. Não vou falar monotrilho, que ficou aqui, ainda está parado linha 15 e 17, porque não é uma solução que eles têm, mas eu diria que a Alstom, naquela época e inclusive hoje, é a maior empresa do mundo em fabricação de trens e metrôs. E aí, em 98, eu tinha uma oportunidade, acabei me inscrevendo, fazendo o teste e passei. Lembro até hoje, dia 2 de fevereiro de 1998. Puxa vida. E aí comecei na engenharia industrial como técnico de processos. Naquela época não falava tanto em engenharia industrial, falava mais em processos. E aí lá eu acabei, enfim, né, conhecendo um segmento um pouco diferente, né? Você não acha profissional para construir, desenhar, projetar e fabricar um trem, né? Então, assim, para mim também era muito novo. Então, aí teve aquela fase de aprendizagem, tudo. E aí, com isso, acabei me tornando responsável de uma das áreas dentro da engenharia industrial, que era o quê? Toda a área de revestimento, de suportes secundários, que fixa entre a estrutura primária, né? Aquilo que a gente vê, né? Mais conhecido como vagão, Sim. Porém, para a gente... eu não estou mais no segmento, mas para a gente do segmento é o carro, é a caixa, Sim. né? E responsável por toda a integração entre o revestimento e os equipamentos.
E aí acabei, coincidentemente, vamos dizer assim, o meu tutor ou a pessoa que eu trabalhava junto, que estava há muito tempo, desde a época da Maferza, para quem não conhece, Sim, a Jack Alstom comprou a Maferza, que era a única fabricante de trens e metrôs no Brasil, empresa estatal, que infelizmente acabou não dando certo e falindo. E junto com uma outra empresa que fabricava vagões, que eu vou lembrar o nome aqui, depois Agora eu não falo. consigo te ajudar. Eu vou lembrar o Não nome tem e te problema. falo. E aí, coincidentemente, esse cara, essa pessoa que era o meu tutor, que me ajudava, que tinha muito tempo de experiência, me auxiliou no meu aprendizado, no conhecimento, no know-how. Ele acabou assumindo a vaga de supervisor da engenharia industrial e eu acabei assumindo sozinho essa subdivisão. Puxa vida. E aí, seguindo, né? Isso foi, como eu comentei, em 98, 2002. A Jack Alstom, ela tinha uma divisão também de fabricar navios, esses navios grandes. Por exemplo, esses que faz esses passeios de essas empresas, por exemplo, grandes de MR, me ajuda aí agora. MSC. MSC, entre outros, são esses de tipos... transatlântico mesmo. Transatlântico, exatamente, e fazia esse tipo de navio. Caramba. Só que por causa de um contrato, e aí que é importante, né? Eu acho que é importante, né? Cada departamento tem a sua importância e fazer da melhor forma possível. A Alstom, uma empresa francesa multinacional muito grande, por causa de um contrato nos Estados Unidos, de um projeto, ela quase quebra no mundo todo. E aí o que aconteceu? Isso foi meados de 2002. Por causa desse contrato teve que, enfim, né, teve que vender ativos, teve que vender algumas divisões. Ela se desfez dessa divisão. E aí lembro bem que muita gente da Alstom Global foi mandado embora. E eu fui uma das pessoas. No entanto, que o meu departamento de engenharia industrial, tinha aproximadamente 17, 18 pessoas. Ficaram 5. Caramba. Os 5 cabeças de cada subsegmento. Então tem a estrutura, equipamentos, a parte elétrica, porque todos foram mandados embora por causa disso. Para justamente tentar não fechar a Alstom no Brasil ou em algumas empresas. E aí, nisso, eu fazia faculdade. Aí um professor de física, ele chegou num assunto aleatório, eu comentei com ele que eu tinha sido mandado embora, tudo, mas totalmente aleatório. E ele falou assim: eu te acho uma pessoa muito boa, eu vou te arrumar um estágio. Você quer arrumar um estágio? Eu falei: claro, aceito com o maior prazer. Eu lembro que isso foi no final do ano, no final de 2002. E isso eu já estava no 3º ano de faculdade. Ele dava aula de Física 4 para mim. Aí, professor, gente boníssima. E aí, isso, eu acho que era novembro, se eu não me falha a memória, e passou. Passou quando chegou no final do ano, muito perto do Natal, inclusive eu estava até na praia, uma pessoa da empresa Bosch me ligou. Eu tô com o seu currículo na mão aqui. Eu falei, meu currículo na mão. E eu lembro que eu falei, eu vou pegar esse finalzinho de ano, eu vou dar uma descansada e depois, meu currículo nas suas mãos. Tá aqui, Ricardo Marquezine, não é... Não, sou eu mesmo. Bom, enfim, tem uma oportunidade de estágio aqui. Não te interessa? Eu falei, claro. E essa Bosch não é a Bosch aqui de Campinas, né? Bosch também, mas era Bosch Continental, que era a divisão de eletrodomésticos que a Bosch comprou a Continental. Lá no centro na rua Henry Ford, onde nasceu a Ford no Brasil, em São Paulo. E aí a Bosch era lá, a Continental era lá, a Bosch comprou e virou BSH Continental Eletrodomésticos Limitada. A memória não está tão ruim assim. Você está bem.
E aí ela falou, tem como você vir fazer uma entrevista aqui? Eu falei, olha, eu acabei de chegar da praia, isso era 8 da manhã. Ela falou, não tem problema, você pode chegar aqui 5 horas da tarde. Pode ser? Eu falei, nossa, mas que gentil da parte dela, né? É. Ela tá oferecendo emprego e ela... Eu falei, tá bom. E fui fazer entrevista. Fiz entrevista, Subiu a fiz entrevista serra e com foi. uma, duas pessoas. E aí, passei. 10 minutos. Eu falei, caramba, ela tem meu currículo, que eu não lembro de ter mandado. E Bosch, eu acredito que é um pouco mais selecionado, né? Em termos de seleção um pouco mais complicado. E passei em 10 minutos. Aí que eu lembrei do professor. E eu lembro que ele falou que, para mim, que ele tinha um conhecido muito forte, uma empresa multinacional, mas ele não abriu qual que era. E aí que eu liguei uma coisa na outra. E aí eu comecei estágio de engenharia na Bosch, porque eu também tinha que fazer estágio. Só que para mim era muito distante, né? Eu moro na Zona Oeste, apesar de eu gostava muito. Só que assim, era um segmento um pouco diferente. Eu saí de fabricação de trens e metrôs e fui para fabricação de eletrodomésticos. É. Mas muito legal, estava na divisão de desenvolvimento. O pessoal apostava muito em mim, talvez por causa do professor ou não, Sim, mas havia uma enfim. expectativa, né? Exatamente. E aí fiquei 8 meses lá. Foi quando a Alstom ela teve a reerguida dela, vamos dizer assim. Ela vendeu vários ativos, ela se desfez de alguns países que talvez não dava lucro, isso, aquilo. Enfim, se reinventou e aí voltou com tudo. Quando voltou com tudo, os departamentos eles tinham que recontratar. Claro. E aí me chamaram de volta. Quando Olha. me chamaram de volta, me chamaram para uma função melhor. Acabei optando em voltar para a Alstom, até mesmo por causa principal, não só principal, um dos pontos principais era a distância, né? Até mesmo porque eu estudava à noite, então tinha que tentar me policiar com relação ao tempo. E aí eu voltei para a Alstom. Me deram uma função melhor, um cargo melhor, um salário melhor. Então, graças a Deus, eu voltei melhor ainda. Ricardo, nessa tua trajetória, é claro, a energia sempre teve, de alguma forma, ligada à nossa atividade e da do engenheiro ainda mais, né? Não tem nem como não dizer isso. Em que momento que você viu pela primeira vez a questão da energia renovável e que o teu olho brilhou? Caramba, aí eu vou ter que pular uma boa parte, porque depois quando eu voltei para Alstom, eu fiquei até 2006, que aí eu resolvi morar na Austrália. Eu fui morar na Austrália por um incentivo de forma indireta de um dos gestores da Alstom. E forma indireta porque eu falei, não, realmente para ser engenheiro você precisa ter o inglês fluente. Meu inglês não era tão bom, eu falei, não, eu preciso aprimorar meu inglês. E como de é que forma foi isso? rápida. E como é que foi? Eu diria o seguinte, faria tudo de novo. É mesmo. Não me arrependo. Inclusive, para quem está assistindo, hoje eu não tenho filho, mas pretendo ter o dia que eu tiver, eu não penso duas vezes. Eu vou proporcionar esse tipo de experiência para ele. E aí eu recomendo, falando com experiência própria, para quem está ouvindo, que tem possibilidade, porque não é fácil, é dinheiro envolvido, Claro. Você dá uma pausa na sua carreira, na sua vida, família. Então, assim, não é uma decisão tão fácil, mas eu tenho certeza que se for, não vai se arrepender. E acabei indo, ia ficar 6 meses, aprimorar meu inglês, acabei ficando 2 anos. Puxa vida. Fiz uma MBA lá na Austrália. E aí voltei para terminar minha pós-graduação aqui, que eu já tinha começado quando eu terminei minha faculdade. Voltei principalmente por causa disso. Já tinha feito 1 ano, falei, não, eu quero terminar essa pós-graduação na USP. E aí voltei, depois de 2 anos. Quando eu voltei, a Alstom me chamou de novo. E aí me chamou na engenharia industrial, me chamou na engenharia de produto. Fui para engenharia de produto. Era uma função nova, um departamento novo para mim. E fiquei lá, e aí lá eu tive ótimas oportunidades. Depois de ter morado na Austrália, fui em um projeto nos Estados Unidos, fui morar nos Estados Unidos durante 6 meses.
Depois dos Estados Unidos fui morar no Chile, num projeto de Santiago. Depois fui morar na Índia, num projeto da Índia. Puxa. Depois fui morar na China, num projeto da China. Então, assim, me proporcionou diversas oportunidades, inclusive de estar morando em outros lugares, estar trabalhando em outros lugares. Como é que foi morar na Índia? Acho que todo mundo tem essa curiosidade. Olha, para nossa cultura, quando na verdade, eu fui primeiro para a China. Quando eu fui para a China, para nossa cultura é um pouquinho difícil, mas quando eu fui para a Índia, realmente o impacto é muito maior mesmo. Eu fui morar em Chennai, que tá entre, eu acho que a quarta maior cidade da Índia, né? E realmente, culturalmente falando, é muito diferente da Dá um nossa exemplo, cultura. assim, pobreza, você fala? Ou A além gente disso? consegue enxergar bem, né, as diferenças de classes sociais. Quem tem muito dinheiro tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro não tem nada, entre aspas. E aí a pobreza prevalece muito. Então, eu acabei ficando, né, durante mais ou menos 5 meses que eu fiquei lá, eu fiquei morando num hotel, que nesse hotel era localizado na melhor parte de Chennai, e inclusive o melhor hotel de Chennai. Eu lembro bem que é interessante. Lá eu tinha um motorista particular, porque eles não deixavam eu dirigir lá, porque lá o trânsito é assim, é um caos total, e aí só quem realmente já foi para lá sabe bem disso. E eles não deixavam eu dirigir lá, né? A Alça falou: não, você não vai dirigir, você vai estar junto com o motorista. Legal. E toda vez para entrar, passar pelo portão do hotel, entre calçada e para dentro do hotel, abri um portão, tinha 2 pessoas, 2 guardas com fuzis, e aí parava, fechava o portão, vinha uma outra pessoa com aqueles espelhos, sabe aqueles espelhos do chão que vê se tem bomba debaixo do carro? Fazia aquela análise, aquela verificação do carro, e aí sim o carro podia ir até a porta do hotel, a entrada do hotel, e eu podia sair e entrar. Realmente, assim, para nossa cultura é muito diferente. Porém, eu me senti muito seguro lá. Porque lá tem aqueles negócios, se pegar roubando, lá não é como aqui que tem muitas impunidades, sabe? Não acontece muito. Lá não. Então eu me senti seguro lá. Talvez, dependendo do lugar aqui no Brasil, mais seguro ainda do que aqui no Brasil. E é o que você disse no início da entrevista, né? Na nossa conversa, quando você faz o que gosta, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, Mauro. Toda a diferença. Toda a diferença. E aí, entrando na questão da energia que você comentou, né? E aí, depois disso tudo, acabei sendo convidado pelo diretor comercial da Alstom em ir para a área comercial. Até então, sempre estava na área técnica. E aí ele falou assim: você não quer trabalhar comigo? Eu falei: cara, lembra até o sobrenome dele, Ferrari, Fernando Ferrari. Eu falei: pô, mas eu tenho interesse, mas por quê? Ele falou: meu, você tem muito o quê da área comercial? Meu, eu te vejo você voando na área comercial. Eu gostava na parte técnica. Ele falou: eu te dou o seu tempo que você precisar para pensar, só que eu quero você no meu time. Olha. Aí eu falei: Ferrari, então vamos fazer o seguinte, eu tenho interesse, eu só tenho que alinhar isso com a engenharia. Só que o alinhar com a engenharia demorou 1 ano essa transição, que a engenharia não queria deixar eu ir, e nisso Ferrari puxando. E fui para a área comercial. Na área comercial, acabei tendo diversas oportunidades lá também, e aí eu recebi a oportunidade da BB. Quando eu recebi a oportunidade da BB, eu fui para o segmento, continuando o segmento ferroviário, para desenvolver esse segmento ferroviário na BB, que eles tinham lá atrás e desfizeram ao longo dos anos. Eles me chamaram para desenvolver esse segmento Brasil e América Latina. E acabei tendo essa oportunidade. E aí lá, o segmento ferroviário no Brasil é um pouco complicado, porque uma hora você está com vários projetos, a empresa está aqui, outra hora você está aqui. Então, assim, é muito volátil. Eu diria que, assim, é mais volátil do que o preço do módulo. E, por incrível que pareça, é muito volátil. Então, você sempre está
na berlinda. Você sempre está na berlinda. Por melhor que você seja profissionalmente falando, você sempre está na berlinda. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a um ano e meio. E aí eu recebi a oportunidade, dentro da BB, de ir para um outro segmento. Esse outro segmento era o quê? Aí teve as duas oportunidades. O diretor, ele me deu a possibilidade de ir para a área de solar, trabalhar com o Bruno Monteiro, provavelmente ele vai assistir isso, um grande amigo meu, cara fantástico, ele que era o responsável de solar na BB, ou ir para o segmento de alimentos e bebidas, ser um account manager, nada mais é que um gerente de contas estratégicas de grandes contas de alimentos e bebidas. E aí fui ser responsável de Ambev, Heineken, Grupo Petrópolis, JBS, Nestlé, entre outras, Mondelez, enfim, diversas empresas grandes do mundo de alimentos e bebidas. E lá eu identifiquei uma grande oportunidade para solar, porque naquela época, isso eu estou falando de 2016 a 2016, 2017, essas empresas já estavam olhando para a energia limpa, tentando buscar alguma solução para investir em energia limpa, ou pelo menos comprar energia de uma fonte renovável, limpa. E aí eu acabei trazendo diversos projetos e oportunidades para a divisão de solar, que o Bruno era o responsável. Foi aí que começou meu contato com solar, com energia solar. E aí comecei a trazer diversas oportunidades para ele, né? E ele dentro da BB tentando, enfim, junto com parceiros, né? Porque a BB nessa época ela não era uma empresa que construía usinas solares. O que ela fazia? Ela pegava, fabricava inversor e vendia, só que ela fazia parceria com grandes empresas que construíam usina. E aí foi aí que eu levava as oportunidades para eles, eles faziam, enfim, essa parceria com outras empresas. E foi aí que eu entrei no segmento solar. Quando foi em 2020, pós-pandemia, meados de 2020, o Bruno chegou para mim, e aí ele já tinha saído da BB, e o Bruno, ele está muito tempo em renováveis. Olha, eu diria que é uma das pessoas mais antigas do segmento de renováveis e solar. Ele chegou para mim, ele falou, você não tem interesse em vender módulos? Eu falei para ele, putz, Bruno, eu chamo ele de Brunão, é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, posso dizer. Eu falei, puta, Brunão, caramba, meu, me vender módulo, mas eu nunca vendi módulo. Não sei como que vem. Ele falou, meu, você vende robô, você vende motor, você vende drive, você vende média tensão, alta tensão, baixa tensão. Meu módulo você vai ver que é tirar de letra. Eu falei, tá aí, eu acho que eu vou pegar alguma coisa nova, mais um desafio novo. Eu falei, aceito. Ele falou, você aceita? Porque eu tenho essa oportunidade, mas não é comigo. O chinês veio me procurar para ver se não tinha ninguém para indicar. O chinês é o responsável hoje de toda a América Latina da Rising. Eu falei, eu aceito. E aí fiz a entrevista com ele, que hoje ele é o meu diretor direto, meu gestor direto, com ele, gerente do RH e diretor do RH. E passei. E aí eu entrei, na verdade, para ser responsável de projetos de utilities, grandes projetos, para Brasil e América Latina. Com o chinês é muito desconfiado, então para quem conhece a cultura chinesa, o chinês é muito desconfiado, só que assim, a partir do momento que ele adquire uma confiança em você, você virou o braço direito dele. Claro. E aí foi nessa construção de parceria, vamos dizer assim, não só de amizade, mas de parceria com esse meu gestor, que ele adquiriu essa confiança em mim, viu meu potencial, viu... Eu gosto muito de trabalhar, quem me conhece no segmento sabe que eu gosto muito de trabalhar. Vim de uma reunião para cá, correndo, justamente, eu gosto muito de trabalhar. E ele identificou isso em mim e adquiriu essa confiança. E aí ele chegou para mim e falou assim, isso final de 2020, ele falou, você não quer ser o responsável da Rising no Brasil? Eu falei, Bob, se você tem essa confiança em mim, deixa comigo que
Eu assumo. Eu assumo. Apresenta para nós, Ricardo, a Rising. O que ela faz? Conta um pouquinho, resumidamente, que a gente já está na reta final, da empresa que hoje você comanda aqui no nosso país. Que legal, que legal. Bom, a Rising, né, eu já estou aí quase 3 anos, né, na Rising e aproximadamente 2 anos e meio como responsável da Rising aqui no Brasil, tá, para projetos, para distribuição, projetos de GD e projetos de utilities, né, temos um time aqui e eu sou o responsável dessa unidade aqui no Brasil. A Rising é uma das principais fabricantes de módulos no mundo, tá? É uma multinacional chinesa, como 99% das empresas fabricantes de módulos são chineses. E hoje a gente está globalmente falando como a quinta maior fabricante, isso em termos de capacidade fabril, como a quinta maior fabricante de módulos do mundo. Né? Então hoje, até o final de 2023, a gente alcança 45 gigawatt-pico em produção de módulos fotovoltaicos. Caramba. E 33 gigawatt-pico em produção de células fotovoltaicas. Nós fabricamos as nossas próprias células, né? Células essas de 210 milímetros. Tanto P-Type, o famoso monocristalino, quanto N-Type para TOPCon e heterojunção. Eu diria que a Rising ela já vem como um dos principais fabricantes e fornecedores de módulos do Brasil há aproximadamente 5 anos. A Rising ela é muito forte no mercado nacional. Né? A gente já vem liderando aí essa lista de fabricantes e para quem não conhece muito o mundo de fabricantes de módulos, só por Tier 1, ou seja, empresas que têm possível bancabilidade e saúde financeira para honrar com os contratos, nós estamos falando aproximadamente, segundo a Bloomberg, 50 empresas, 47, 50 empresas. No Brasil tem mais de 60 a 70 empresas representando, ou sendo representadas aqui no Brasil. Então nós estamos falando de quase 70 empresas fabricantes de módulos aqui no Brasil. E a Rising ela já vem aí aproximadamente 4 a 5 anos como um dos principais fornecedores de módulos aqui no Brasil. Quero ressaltar, a Rising é uma empresa que investe muito em tecnologia. Né? A gente, por exemplo, ano passado nós investimos quase 900 milhões de reais só em P&D. Ela investe muito em tecnologia. Eu acho que esse é um dos pontos principais da Rising. No entanto que hoje a Rising, se tratando dos principais fabricantes de módulos do mundo e principais fornecedores de módulos no Brasil, hoje a Rising é a única que tem o módulo heterojunção. Falando de evolução tecnológica na parte de módulos, né, a gente tinha lá atrás o monocristalino, veio o policristalino e voltou ao monocristalino, ou seja, com células tipo P, né? E aí, recentemente, né, veio no mercado, veio uma nova tecnologia, que é o TOPCon com células tipo N. Nós também temos essa tecnologia. Só que nós temos uma superior ainda, que é a heterojunção. Heterojunção é um módulo, né, que tem uma superfície de silício cristalino com uma camada de silício diamorfo. Essa é uma tecnologia que já foi desenvolvida lá atrás, nos anos 80, pela Sanyo. Eles patentearam isso, depois a Panasonic comprou a Sanyo, enfim, patentearam isso. E aí, aproximadamente em 2016, 2017, quando caiu a patente, a Rising falou, vou investir nessa tecnologia. Isso é o futuro, eu vou investir nessa tecnologia. E investiu nessa tecnologia. Em 2019, aproximadamente, a Rising começou a fabricar e fornecer em larga escala, principalmente para a Europa e para a China. Hoje, nós somos quase 4 anos líderes em fabricação e fornecimento desse tipo de solução técnica, que hoje é a mais tecnológica de módulos. É a que tem menor degradação, é a que tem maior eficiência, é a que tem um menor coeficiente de temperatura. Enfim, é uma solução hoje, e não tenha dúvidas que as outras empresas, os concorrentes, eles vão trabalhar para ter também essa tecnologia. O TOPCon, a gente costuma dizer, é um jump, é uma ponte para o heterojunção.
Sim, ressalto que nós temos Topcon, por isso que falamos com propriedade. Nós temos isso, mas temos uma superior ainda, né? E aí eles vão estar trabalhando para ter essa tecnologia. Só que o investimento é alto, isso não acontece da noite para o dia. Claro. Você precisa de um desenvolvimento de uma solução técnica dessa, e você precisa de muito investimento, porque linha de produção de célula, linha de produção de módulo é totalmente novo. Então, assim, você requer muito tempo, desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e investimento. Então, assim, algum momento eles também vão estar seguindo com a heterojunção. Hoje, a Ryzen é a única dos principais fabricantes que tem entre 75 a 80, estou falando de 6 empresas, Mauro, 6 fabricantes de módulos no mundo. No Brasil, essas 6 empresas ela tem entre 75 a 80% do market share. Isso já vem, esses números, aproximadamente 4, 5 anos. Essas 6 empresas, a única hoje que tem essa tecnologia heterojunção é a Ryzen. Ricardo, antes de agradecer, eu quero te fazer uma pergunta final. Hoje, olhando para toda a tua trajetória e já mirando o futuro, você consegue se imaginar fora do nosso setor, fora do segmento de energia renovável? Olha, é difícil aí, Mauro. É difícil. Eu diria que, assim, até mudar de empresa é difícil, porque eu gosto muito da Ryzen, me identifiquei muito com a Ryzen, com a marca Ryzen, o que ela proporciona para o segmento, a parte técnica, a qualidade de módulos que eles têm para oferecer para o segmento. Então já é difícil sair da Ryzen para ir para uma outra fabricante de módulos. Sair do solar, você sabe que eu nunca pensei em sair do solar, mas eu já pensei que eu acho que eu não vou sair. Então, assim, é um segmento que eu gosto muito, trabalhei em outros segmentos, gostei muito, gosto também muito, mas o segmento solar, além de eu gostar muito, é um segmento muito promissor. A gente vem, para quem está aí 2, 3, 4, 5 anos no segmento, a gente vê um crescimento exponencial muito forte. Então, assim, eu até incentivo muito as pessoas, né, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, em seguir nesse segmento. Por quê? Porque é um segmento, além de ser muito promissor, vai continuar crescendo e de forma exponencial. É um segmento que ele abre muitas portas para muitas empresas, abre muitas portas para muitos profissionais. Então, assim, é um segmento que, sem sombra de dúvidas, que traz muito benefício a muita gente, a muitos profissionais e a muitas empresas do segmento. Então, assim, recomendo amanhã, daqui a um bom tempo, assistir o podcast do Marquezini e realmente o que ele falou é isso e eu não me arrependo. Vem para o segmento. Uma frase final para o Brunão. Para o Brunão. Vou até falar olhando para a câmera. Fica à vontade. Brunão, assim, apesar que ele sabe muito bem, né, não só o carinho, mas a consideração que eu tenho por ele. O Bruno, eu tenho diversos amigos mesmo no segmento. Eu acho que eu não tenho nenhum inimigo. Espero que eu não tenha, porque senão eu não sei ou não conheço. Mas, assim, gosto de muita gente, conheço muita gente por estar todo esse tempo, né, liderando, né, a Ryzen aqui do Brasil. Conheci muita gente, tenho muitas amizades, muito network e muitos amigos, né? Mas o Bruno é uma pessoa que, além de ter me ajudado, Mauro, a entrar no segmento solar, né? E aí, como eu comentei, eu tenho muito carinho por ele. O Bruno é uma pessoa fantástica e quem conhece ele, né? Você falou de simpatia, alto astral, e ele é uma pessoa que, assim, é uma das principais pessoas que eu vejo isso nele. Então, independente de qualquer coisa, meu amigo, você pode contar comigo, porque, assim, sou muito grato a você, né, pela oportunidade, por tudo que, enfim, né, que você me ajudou dentro do segmento. E independente de qualquer coisa, empresa que você vai estar, empresa que eu vou estar, segmento que ambos estarão, espero que seja no solar mesmo, ou em diferentes segmentos. E aí, né, só Deus sabe, só Deus que pode, né, definir isso pra gente. Mas você pode contar comigo para qualquer coisa, porque realmente você é meu amigo. Tá aqui, ó, lembro de coração.
Ricardo Marquezini, muito obrigado. Em nome da BGD, eu agradeço demais. Lembrando que a Rising é parceira no nosso principal projeto, que é o Roadshow. Ver a tua emoção nesse momento emociona a todos. A gente sabe que a caminhada de cada um tem as suas particularidades, as suas dificuldades e as suas conquistas. E você é um vencedor. Obrigado demais por nos dar essa oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Legal, Mauro. Agradeço de coração mesmo. Como eu comentei, nós somos grandes amigos do setor, tá? Então, assim, quero agradecer de coração você, o Crispim, todos da BGD por essa oportunidade fantástica de estar expondo aqui um pouco, né, da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Achei maravilhoso, agradeço mais uma vez pela persistência, peço imensas desculpas de não ter acontecido antes, mas assim, gostei muito. Se tiver outras, pode me chamar que eu estarei aqui. E vou só fazer um recadinho pro pessoal que está nos assistindo, que provavelmente é essa câmera aqui. Pessoal, eu tô há muito tempo no segmento, sou esse tipo de pessoa. Qualquer pessoa que precise de alguma ajuda no segmento, pode contar comigo. Pode contar comigo que eu ajudarei com o maior prazer. Porque eu acho que é o seguinte, a gente se desenvolve profissionalmente falando, mas a gente adquire uma experiência que a gente não pode pegar e levar daqui pro caixão. A gente tem que passar essa experiência para outras pessoas. E só assim o mundo ele vai evoluindo. Então, assim, de coração, pode contar comigo. Tá aqui, o Mauro é prova disso. É verdade. Tem uma outra pessoa aqui nos bastidores. O Caluan é prova disso, e vocês que estão assistindo. O que vocês precisarem da minha ajuda, pode contar comigo que eu ajudarei com o maior prazer. Não resta dúvida. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Provavelmente vai ficar aí minhas redes sociais da Rising. Pode entrar em contato comigo que eu responderei com o maior prazer. Sem dúvida nenhuma. Maurão, mais uma vez. Obrigado. Leve um beijo para todos da Rising, em especial para o Thiago Canal, que é um cara maravilhoso também do setor. Aliás, ele tem a quem puxar, ele trabalha com você. E obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Visite o site da ABGD, siga as nossas redes sociais e até um próximo programa. Tchau para vocês, tudo de bom. Obrigado, hein? E até lá. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.